Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Neste vídeo eu vou tratar do tema Medidas Despenalizadoras, é o vídeo número 2 sobre esse tema, em que eu abordo especificamente o Instituto da Transação Penal, previsto no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Sempre lembro a todos que, junto com o vídeo, eu posto a sinopse daquilo que é dito aqui, é um roteiro por escrito, que pode ser acompanhado, obtido e acompanhado por todos, clicando no link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo logo abaixo. Como eu dizia então, a transação penal é instituto previsto no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995, que é a lei conhecida como Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A transação penal será possível em infrações penais de menor potencial ofensivo, naquilo que é definido como tal pelo artigo 60 da mesma lei, que são as contravenções e os crimes cuja privação de liberdade, cuja pena privativa de liberdade não venha a ultrapassar 2 anos, com ou sem cumulação de pena de multa. Este é o conceito que nós temos no artigo 60 da Lei 9.099, como sendo o de infrações penais de menor potencial ofensivo. Contravenções e crimes cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse 2 anos. No caso específico da transação penal, ela vai envolver as infrações penais, tanto de ação penal pública condicionada, quanto de ação penal pública incondicionada. Então, será possível se proceder à transação penal nos crimes, ou melhor, nas infrações penais de ação penal pública condicionada e nas de ação penal pública incondicionada. Os pressupostos para que nós tenhamos viabilizada a transação penal são o fato de não ser caso de arquivamento e, no caso de ação penal pública condicionada, haver sido ofertada a representação por parte da vítima. Então, não sendo o caso de arquivamento e quando se tratar de ação de crime ou de contravenção, né, de infração penal, de ação penal pública condicionada, houver tido a representação, então é possível se proceder à transação penal. Quem celebra a transação, ela é um ato negocial, é uma negociação, sentam então para negociar frente a frente em uma audiência o Ministério Público e o autor do fato ilícito. Então, diferentemente do que acontecia na conciliação, em que o ato conciliatório ele era celebrado entre vítima e autor do fato, a transação penal ela é um ato negocial entre Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, e o autor do fato. Vai ter como objeto, com a transação penal, terá como objeto a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, que pode, a rigor, então, ser negociada entre Ministério Público e autor do fato, uma antecipação, seja de pena restritiva de direitos, seja de pena de multa, né? E entendemos também que, quando for o crime lá do artigo 28 da Lei 11.343, que é o crime de posse ou porte de drogas para uso próprio, para uso pessoal, então que também pode ser transacionada a pena de advertência, do inciso 1 do artigo 28 da Lei de Drogas, ou a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo,
que está prevista no inciso 3 do artigo 28. A segunda pena lá do artigo 28, que é a pena de prestação de serviços à comunidade, ela já está contemplada no rol das próprias penas restritivas de direito, então não há necessidade de comentário aqui, porque já está subsumida no contexto genérico daquilo que é possível em termos de objeto da transação penal. Então, para ficar bem claro, o que pode ser transacionado em termos de acordo entre Ministério Público e autor do fato? A aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos, a aplicação imediata de uma pena de multa, em qualquer infração penal de menor potencial ofensivo, e ainda no caso de posse de drogas para uso próprio e pessoal, a pena de advertência, do artigo 28, inciso 1 da Lei de Drogas, e também a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, do inciso 3 do mesmo artigo 28 da Lei de Drogas. Quem conduz a audiência para fins transacionais é o juiz titular do Juizado Especial Criminal. E o artigo 76, parágrafo 2º, ele menciona as situações nas quais não vai caber, não vai ser possível a celebração de transação penal entre Ministério Público e autor do fato ilícito. Primeiro, se o autor do fato tiver sido condenado anteriormente com trânsito em julgado a pena privativa de liberdade, isso está previsto no inciso 1, então a condenação anterior, a pena privativa de liberdade, ela é impeditiva de celebração de transação penal, sempre lembrando, é claro, a possibilidade de transcurso daquele período depuratório previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal, que vai então fazer com que os efeitos da condenação anterior não subsistam, inclusive o efeito de possibilitar a transação penal, se for o caso. Então, enquanto perdurarem os efeitos daquela condenação anterior, transitada em julgado, a pena privativa de liberdade, o autor do fato ilícito fica impossibilitado de celebrar transação penal. Essa é a regra do inciso 1 do parágrafo 2º do 76 da Lei 9.099. Também fica impedido de celebrar transação penal se houver celebrado nos 5 anos anteriores outra transação penal, regra do inciso 2 do parágrafo 2º, e ainda se a transação penal se revelar insuficiente como medida repressiva, né? E essa insuficiência ela será indicada pelos antecedentes, pela conduta social, pela personalidade do autor do fato, pelos motivos que o levaram a praticar o fato ilícito e ainda pelas circunstâncias gerais nas quais o fato ilícito foi praticado. Esse impeditivo em face destas 5 circunstâncias judiciais está previsto o impeditivo no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 76. Então, não cabe transação penal se houver condenação anterior transitada em julgado, a pena privativa de liberdade, com a ressalva do transcurso do período depuratório do artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Também, se houver o autor do fato celebrado outra transação penal precedente nos últimos 5 anos, e ainda, se as circunstâncias judiciais mencionadas no inciso 3, antecedentes, conduta social e personalidade do autor do fato, motivos que levaram o autor do fato a praticar o ilícito penal ou as circunstâncias nas quais o ilícito penal foi praticado,
revelarem que a transação penal é medida insuficiente para a devida repressão. Isso está no inciso 3. Se a transação penal for exitosa, ela deve ser submetida ao juiz para a devida homologação, né? Então o juiz deve homologá-la. Se a pena de multa for a única aplicável, o juiz pode reduzir essa multa até a metade. E o juiz poderá recusar a homologação, mesmo que tenha sido exitoso o acordo entre MP e autor do fato. O juiz pode recusar a homologação se entender que a medida transacionada é excessiva ou se entender que ela é insuficiente. Se ele entender que ela é excessiva, neste caso nós entendemos que devem retornar os autos às partes para refazerem o acordo transacional, ou então o MP apresentar a denúncia. E se o juiz entender que a medida transacional é insuficiente, neste caso entendemos que os autos devem ser encaminhados ao procurador-geral, mediante a analogia daquilo que diz o artigo 28 do Código de Processo Penal, que prevê a remessa dos autos pelo juiz ao procurador-geral para reanálise, quando o não concordar com um arquivamento promovido pelo órgão do Ministério Público de origem. Então, aqui, se ele também não concorda com a transação penal por entendê-la insuficiente, pensamos que, por analogia, deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, analogia com base no artigo 28 do CPP. Se a transação penal for homologada pelo juiz, o autor do fato deve cumprir, então, a pena que acordou com o Ministério Público, a pena transacionada. Há alguns aspectos importantes a serem considerados, né? E isso talvez seja o grande, alguns deles pelo menos, o grande estímulo para o autor do fato celebrar a transação penal, além de resolver imediatamente o problema, é que a transação penal não implica reincidência. A exclusão da reincidência se dá de forma expressa pelo parágrafo 4º do artigo 76. Também não gera certidão positiva de antecedentes criminais. Isso está expresso no parágrafo 6º do artigo 76. Porém, ela vai impedir nova celebração de transação penal pelo prazo de 5 anos, né? 74, parágrafo 4º, combinado com o parágrafo 2º, inciso 2. E um outro estímulo ainda para o autor do fato celebrar a transação penal é que ela não tem efeitos civis. Quer dizer, se a vítima ou qualquer interessado entender que precisa ser ressarcida por algum meio indenizatório, deve então propor a ação civil indenizatória cabível lá no juízo cível, isso também com base no parágrafo 6º do artigo 76. Então não haverá qualquer efeito civil decorrente da transação penal. Se a parte sofreu algum prejuízo, se a vítima sofreu algum prejuízo, ela precisa então ingressar com a ação civil correspondente de caráter indenizatório lá no juízo cível, para poder obter, se for o caso, a indenização que pretenda. E um detalhe importante, né? Somente após o cumprimento da pena transacionada é que será então decretada a extinção da punibilidade do agente. No caso da conciliação do artigo 74, a extinção da punibilidade se dá com a homologação do acordo conciliatório. Na transação penal, não. Na transação penal, o entendimento é de que somente após o cumprimento pelo autor do fato daquilo que transacionou com o Ministério Público é que gera de fato a extinção da punibilidade. Então ele transaciona, o juiz homologa e aí ele cumpre. Depois do cumprimento é que o juiz então extingue a punibilidade do agente. O recurso cabível da decisão relacionada à transação penal, homologatória ou não, é o recurso de apelação
do artigo 76, parágrafo 5º, e de uma transação, se uma transação não for exitosa, quer dizer, se o Ministério Público e o autor do fato não chegarem a um acordo, não chegarem a um denominador comum a título de transação, não conseguirem fazer o ajuste acerca da pena a ser antecipada, o Ministério Público, então, pode oferecer a denúncia, e pode oferecer essa denúncia desde já, imediatamente, inclusive de forma oral, na própria audiência transacional, frustrada, né? Se não houver a necessidade de outras provas consideradas imprescindíveis. Essa possibilidade de denúncia oral imediata, se não houver a necessidade de outras provas, ela está prevista no artigo 77 caput da lei. Uma anotação importante é que na transação penal em crimes ambientais, é uma questão bem específica aqui dos crimes ambientais, a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, uma lei de 1998, a Lei 9.605, ela prevê, no artigo 27, que a transação penal, quando se tratar de crimes ambientais, para que seja proposta, né, para que possa haver a transação penal, é necessária a prévia composição dos danos ambientais decorrentes do crime ambiental. Então, naquelas hipóteses de crime ambiental em que seja cabível a transação penal, que a pena do crime ambiental ela não ultrapasse os 2 anos de privação de liberdade, o artigo 27 da Lei 9.605, ele prevê como necessária a prévia composição desses danos ambientais, salvo, claro, a impossibilidade de eles serem recompostos. Mas, na verdade, se nós pararmos para pensar, sempre é possível a composição, ou quase sempre, porque quando nós falamos em composição dos danos ambientais, falamos em 3 possibilidades. A recuperação, a recuperação é aquela situação que ocorre quando o local afetado pelo crime ambiental, ele volta a ser como era antes, né? Volta ao seu status quo anterior. Isso nós chamamos de recuperação. Se não é possível a composição pela recuperação, talvez seja possível pela reabilitação, que é a segunda forma, quando o local é refeito para uma outra forma de destinação socialmente útil. Então, se ele não puder ser recuperado, a preferência é sempre pela recuperação, se ele não puder ser recuperado, se não tiver como ele voltar ao que era antes, então ele pode eventualmente ser reabilitado, que é ser refeito de forma que de ser utilizado para uma outra forma de destinação, mas que também seja essa outra forma socialmente útil. E se não puder ainda ser recuperado nem reabilitado, a composição é possível que se dê também na forma de compensação, através de uma medida compensatória, né? Que também seja socialmente útil, inclusive eventual compensação financeira que possa ser de alguma maneira esse valor utilizado ou para a recuperação ou para a reabilitação de uma outra área diferente que não necessariamente aquela que não pôde ser recuperada nem reabilitada por qualquer motivo. Então a composição acaba sempre sendo possível em matéria ambiental, seja pela recuperação, seja pela reabilitação, ou seja pela compensação, conforme o caso. Uma outra anotação que eu faço aqui diz respeito ao cabimento de transação penal ser impeditivo para a celebração do acordo de não persecução penal previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. A Lei 13.964 de 2019, né, que previu aí o acordo de não persecução penal, ela
estabelece no inciso 1 do seu parágrafo 2º, né, do artigo 28A, que não é cabível o acordo de não persecução penal quando houver a possibilidade, quando for cabível a transação penal. Então, a transação penal do artigo 76 da Lei 9.099, quando cabível, né, ela acaba inviabilizando a celebração do ANPP, como é conhecido o Acordo de Não Persecução Penal, como eu disse, do artigo 28A do Código de Processo Penal, e esse impeditivo está no parágrafo 2º, inciso 1, do próprio artigo 28A. E, por fim, se o acordo de transação penal que tenha sido celebrado pelo Ministério Público com o autor do ilícito não for devidamente cumprido, homologado, depois de homologado, não for devidamente cumprido pelo autor do fato, então deve ser declarada a insubsistência do acordo de transação penal. O termo técnico que tem sido utilizado é este, declaração de insubsistência do acordo de transação, e aí os autos retornam ao Ministério Público para que o Ministério Público ofereça a denúncia e, com isso, dê início, né, deflagre a respectiva ação penal. Certo, meus amigos? Então, estas são as principais anotações que eu tinha aqui sobre o Instituto da Transação Penal previsto no artigo 76 da Lei 9.099. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.